Muito bem, pessoal. Hoje, nessa videoaula, para o sétimo ano, nós vamos começar a introduzir o tema os animais. Os animais são um dos 5 reinos existentes. Na verdade, o último reino é o reino mais complexo, chamado de reino animalia, é o reino metazoa, e é um reino extremamente importante. A primeira coisa que nós vamos ver é que este grupo, que é o reino animal, ele é composto por animais que têm algumas características muito específicas, muito especiais. E uma dessas características especiais que nós vamos ver aqui agora é justamente o fato deles serem eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Exatamente o que quer dizer isso? Eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Bom, eucariontes quer dizer que eles são muito complexos, possuem células bastante complexas, células mais desenvolvidas. Pluricelulares quer dizer que eles são formados sempre por muitas células. Todo animal tem várias células. E heterótrofos porque eles se alimentam do que está disponível no meio. Eles não são capazes de produzir os seus nutrientes, ok? Uma outra coisa que nós vamos observar bem interessante aqui é no que se refere à divisão do grupo dos animais. Os animais basicamente são divididos em dois grupos. Um deles é o grupo dos invertebrados. Invertebrados não é porque não tem osso, invertebrado é porque não tem coluna vertebral. Esses grupos são basicamente, e está falando aí no seu livro, os poríferos, os quinidários, os plateumintos ou plateumintes, nemateumintos, molusca, anelida, artrópoda e equinodermata, que são 8 filos. O nono e último filo, ele não é invertebrado. O nono ou último filo, ele é vertebrado, que é esse filo que vai falar para a gente bem aqui, ó. Esse último filo, que são os vertebrados, é o filo Chordata, onde estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Então, esse grupo, sim, é o que tem coluna vertebral e nós podemos chamar de vertebrados. Bacana? Muito bem, então. Vamos dar uma olhada em mais algumas características desse grupo dos animais? Olha só. Vamos abrir aqui para a gente poder entender legal. Outra coisa que nós vamos ver bem característico do grupo dos animais é a questão da simetria. Existem basicamente 2 tipos de simetria no corpo dos animais, ok? Uma delas é a simetria bilateral. Isso está representado nessa figurinha que você está vendo dessa mulher aqui. Simetria bilateral é quando, ao cortar, seccionar o corpo de um animal ao meio, um lado é igual ao outro. Simetria, simétrico quer dizer estar igual. Bilateral, os dois lados, um igual ao outro. Ok? Agora, o outro tipo de simetria que nós temos, e a gente vai encontrar aqui, é a simetria radial. Essa você já vai observar ela nesse animalzinho que está bem aqui, ó, do lado. A gente tem aqui simetria radial. Isso aqui é uma anêmona do mar e ela tem simetria radial. Simetria radial quer dizer que você vai cortar em vários planos e cada plano que você cortar, ou se você cortar em rodelas, em fatias, um lado, uma face é idêntica à outra, ok? Isso é simetria radial. E os animais podem apresentar uma ou outra dependendo do tipo de animal. No que se refere à fisiologia dos animais, nós temos algumas questões interessantes aqui também. Primeiro, no que se refere à digestão. Bom, no que se refere à digestão dos animais, eles estão sempre fragmentando nutrientes maiores em nutrientes menores. Isso é que é a digestão. Animais comem nutrientes maiores, como proteínas, como carboidratos, como gorduras, e fragmentam em partes menores, que serão absorvidas, como os aminoácidos, os açúcares pequenos, como as vitaminas, os sais, isso tudo é absorvido pelo corpo deles, ok? Bom,
Outra característica dos animais que a gente precisa fixar, que é bem importante, é no que se refere à respiração, que aqui a gente vai chamar de troca gasosa. É a capacidade de absorver o oxigênio do ambiente e liberar gás carbônico para o ambiente. Todo animal faz isso de um jeito ou de outro. Tem animais que nem mesmo têm um sistema respiratório, mas são capazes de enviar gás carbônico para o ambiente e absorver o oxigênio do meio. Isso porque oxigênio é matéria-prima para a produção de energia no corpo dos animais, então eles não podem viver sem eles. Tem vários mecanismos para fazer isso: pulmões, brânquias, até através da pele alguns animais respiram. Mas de um jeito ou de outro, eles vão precisar fazer essa troca entre gás carbônico e oxigênio. Outro fator muito importante nos animais é a capacidade de liberar as suas excretas, as substâncias impuras que tem nos organismos deles, tá? Então, a gente chama de excreção. São liberar os materiais tóxicos que se acumulam no organismo, como é o caso da ureia, que nós eliminamos na urina, e que é importantíssimo eliminar, já que se acumular no nosso organismo pode causar intoxicação. Cada animal tem as suas substâncias que devem ser eliminadas, mas o que é comum é que todos eles eliminam alguma substância impura. Então, todos eles, de um jeito ou de outro, vão acabar excretando alguma substância impura. Outro detalhe bem importante que a gente precisa afirmar é sobre a circulação. Os animais, de forma geral, eles precisam circular ou transportar substâncias no corpo deles. Nem todos têm um sistema circulatório, como é o nosso caso. Às vezes eles não têm um sistema circulatório, mas eles possuem alguma forma de passar as substâncias de uma célula para outra, que é o que a gente geralmente chama de difusão, a capacidade de passar as substâncias de uma célula para outra, de transportar as substâncias de uma célula para outra. E outros já têm um sistema circulatório, com veias, com artérias, com coração, que são capazes de transportar substâncias, então, através deste sistema circulatório. Mas de um jeito ou de outro, ou transportando ou por circulação, os animais vão espalhar substâncias pelo corpo deles porque eles precisam dessas substâncias. E para finalizar, o que também é extremamente importante é a reprodução dos animais. Bom, no que se refere à reprodução, todo animal precisa fazer reprodução, porque é o único jeito deles continuarem vivos. É a única forma. A sobrevivência dos animais depende da reprodução. A reprodução pode ser assexuada, ou seja, não precisa de macho e fêmea, um organismo só é capaz de reproduzir sozinho, ou a reprodução pode ser sexuada. Nesse caso, nós precisamos ou de dois organismos, um macho e uma fêmea, que vão cruzar entre si para gerar um filhote, ou de um organismo que seja hermafrodita, ou seja, um mesmo organismo que tem os dois sistemas reprodutores para que um fecunde o outro e ele possa gerar um organismo de forma sexuada, ok? Mas sempre no caso da reprodução sexuada vai haver fecundação, que é o espermatozoide colocar o seu material genético dentro do óvulo. Isso é a fecundação. Bacana? Muito bem. Por hoje nós ficamos aqui com as páginas 110 e 111 do seu livro. Vou pedir para você dar mais uma lidinha nessas páginas 110 e 111 e amanhã sim a gente tem uma atividade para fixar essas características gerais dos animais. Ok? Bacana? Vocês fiquem com Deus então e até a nossa próxima aula, ok? Grande abraço.